Paz, glórias ao nome do Senhor. Mais uma segunda-feira aqui estamos, meus irmãos. Mais uma segunda-feira que o Senhor nos concede estarmos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, né? Mais uma live, né? Aqui no Instagram. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Deus vai falar conosco nessa noite de uma maneira poderosa. Tenho certeza que Deus vai revelar sua glória sobre nós de uma maneira poderosa. Quero louvar a Deus pela tua vida já. Você que já está conosco, você que vai participar conosco desta transmissão e vai receber de Deus, né? Porque Deus vai falar conosco aqui. Deus vai manifestar a glória dele sobre nós aqui. Grande vai ser o tratar de Deus conosco aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai tratar conosco de uma maneira muito forte nesta noite. Muito forte mesmo. Estava agora há pouco fazendo uma oração a Deus e sentindo a presença de Deus, né? E com certeza Deus vai operar em nosso meio. Está conosco Paulo e Yasmin, né? Sempre estão junto conosco nessas transmissões, fiéis, né? Nossa pastora daqui a pouco também vai estar conosco. Essas transmissões, às vezes, às segundas-feiras, nós ficamos um pouco limitados a questão da internet, né? Mas creio que hoje Deus vai nos conceder aí uma boa transmissão, onde nós vamos falar das maravilhas do Senhor, vamos orar a Deus e grandes coisas, né? Deus vai fazer em nosso meio. Grandes coisas Deus vai operar em nosso meio. Irmã Daniela está conosco. Compartilhe, irmãos. Compartilhe essa live. Compartilhe. Convide mais pessoas para adentrar. Porque estou com Deus. Falou comigo agora há pouco que nós estávamos orando a Deus. Estava orando a Deus agora há pouco. E o Espírito de Deus falou comigo que esta live o Senhor ia falar de uma maneira muito forte conosco nesta noite. Deus colocou até uma palavra no meu coração aqui, mas eu não sei se vai ser possível compartilhar essa palavra com os irmãos aqui, porque eu convidei o nosso irmão Geraldo para trazer a palavra e ele disse que hoje não ia poder, né? Só que interessante, era 6 horas da tarde, ele pediu o Instagram para poder adentrar. Eu falei, varão, é de Deus. E eu creio que o nosso irmão Geraldo daqui a pouco vai estar conosco aqui. E eu creio que Deus vai usar o servo dele para conosco aqui, né? Mas como hoje nós estamos também iniciando um propósito de oração, né? De 7 dias num grupo, né? De oração específico aí com alguns irmãos aberto, né? Para quem queira participar. O link se encontra na rede social. Então eu creio que mais tarde eu vou estar compartilhando um pouco desta palavra com os irmãos antes de nós orarmos, primeiro dia de oração em favor dos casamentos, para Deus quebrar as algemas do inimigo, repreender o espírito maligno que tenta contra a vida dos casais, né? Tanto aqueles que têm com seus casamentos, né? E quanto aqueles que estão também, né? Esperando em Deus, né? Pedindo a Deus, né? Aleluia, para que Deus coloque alguém no seu caminho, né? Pessoas também que estão sofrendo com crise nos seus casamentos, né? Tem muitas pessoas que nós ouvimos, né? Nós que vivemos trabalhamos um trabalho de libertação, né? E eu mesmo, né? Muitas pessoas, até mesmo no trabalho, né? Chegam a nos falar com problema nos seus casamentos, né? Então é importante nós unirmos em oração, e Deus falou comigo para eu fazer uma campanha forte de 7 dias pelos casais,
pelas vidas sentimentais, né? Pessoas que estão noivos, programando para se casar, né? Tudo isso aí, as coisas estão amarradas, né? Crise financeira que traz discórdia no meio do casal, né? Tudo isso. E Deus vai repreender, Deus vai dar muitas vitórias, né? Porque eu creio que tem casais que estão talvez à beira da separação, né? E Deus vai restaurar, né? A irmã Daniele falou aí, a Stephanie, né? Seja bem-vindo, Stephanie. Stephanie também já foi uma das nossas pregadoras aqui no Instagram, né? E eu falei para a irmã, se o nosso irmão não pudesse pregar, né? Eu estaria usando hoje a nossa irmã Daniele para trazer a palavra, ou até mesmo a Stephanie, né? Só que o nosso irmão Geraldo, ele ficou de estar conosco aqui. Se ele não adentrar, nós temos aí 2 pregadoras aí, ó, para trazer o recado de Deus para nós aí, né? Mas mesmo assim, né? Nossa pastora falou, nós vamos fazer uma agenda aí, né? Vamos agendar a Stephanie, né? A irmã Daniele falou que ela está com uma palavra ardendo ao coração também para compartilhar com o povo de Deus. E Deus vai conceder uma oportunidade sim, né? Para poder falar das maravilhas do Senhor. Então estamos nessa noite de segunda-feira aqui, meus irmãos, para mais uma live, para mais um momento. Convido mais pessoas para adentrar, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo fortemente, né? Pastora Mona Lisa, eu vou chamar ela daqui a pouco para ela também dar um brado aqui conosco aqui, né? Eu estou na adoração nessa hora, atraído pela presença do Senhor. Gabriela Rocha, se você já ouviu esse louvor, medite na letra desse louvor. Jesus está trabalhando. Enquanto nós estamos aqui, daqui a pouco Deus vai começar a falar forte conosco aqui. Estamos iniciando este culto, iniciando esse momento. Oh, aleluia. Irmão Paulo está falando que amanhã completa mais uma primavera. Vamos orar pelo irmão Paulo, né? Vamos orar por ele, né? Amanhã completa mais uma primavera. Deus venha abençoar a vida do nosso irmão Paulo. Oh, glória. Ricamente e poderosamente. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Nossa pastora colocou o pique do nosso ministério aí, que é o nosso projeto social, meus irmãos, que nós sempre estamos pedindo ajuda pelo nosso projeto social, né? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Louvor, a minha voz. Daqui a pouco eu vou dar lugar ao Espírito Santo de Deus aqui, porque Ele está conosco aqui. Estou sentindo Ele aqui nessa noite, estou sentindo Ele. Desde quando eu cheguei do meu trabalho, meus irmãos, né? Eu senti Deus falando comigo fortemente aqui. Oh, glória. Isso. Oh, glória. Um dia. Oh, aleluia. Oh, Pai. Jesus está aqui. Deus tem obra na tua vida. Deus tem planos na sua vida. Glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Vai abençoar, irmão Paulo. Eu não sei se nós vamos terminar 9 horas, mas Deus vai falar conosco aqui fortemente. Deus vai falar fortemente conosco aqui. Há uma graça de Deus aqui sobre nós nessa noite. Há uma graça de Deus aqui. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Atrai, oh glória, a tua presença não me... Oh, aleluia. Sem a presença de Deus nós nada somos. Traído, oh glória. Irmão Geraldo chegou aí, ó. Pregador da noite chegou aí, homem de Deus. Paz, seu irmão Geraldo, seja bem-vindo. Irmão Geraldo é homem de Deus, né? Já pregou na nossa igreja. E ele falou hoje de tarde que não ia ter como pregar, né? Mas Deus preparou lá, tem um mistério de Deus aí. Tem algo de Deus para nós aí, né? Ele falou que não ia ter como, né? Acho que Deus preparou aí. Irmão Geraldo acabou de entrar aí conosco aí nessa transmissão aí. Vamos compartilhando aí, irmão. 6 pessoas. Vamos compartilhando aí. Eu estou sentindo tão forte a presença de Deus aqui, meu irmão.
Porque quando eu começo as lives, eu falo sobre o projeto social. E até agora eu ainda não falei sobre o projeto social, né? Estou aqui ligado em Deus aqui, querendo anotar o Pix da igreja para fixar aqui. Mas estou ouvindo a voz do Espírito de Deus aqui, falando fortemente comigo aqui. E eu acabei que eu não estou falando do projeto social aqui. Grandes coisas Deus está fazendo aqui na vida de pessoas aqui. Grandes coisas Deus está fazendo aqui. Deus está trabalhando aqui. Aleluia, Deus está trabalhando fortemente. Oh glória, Deus tem marcado encontro conosco aqui. Deus marcou encontro comigo nesta segunda-feira, nesta live. Aleluia, algo de Deus, aleluia, algo dos céus está sendo manifestado ao nosso favor. Pastora Mona Lisa, né? Irmã Daniela, irmã Yasmin, Paulo, Steph, irmão Geraldo, algo do céu, oh glória, está vindo à nossa direção. Nós estamos tomando posse de algo de Deus nessa noite. E os demais que vão adentrar aqui, né? Vão estar recebendo de Deus aqui. Deixa eu chamar a pastora aqui, porque senão, glória a Jesus. Opa, Jesus. Oh, glória. A presença de Deus está aqui em nosso meio. Aleluia. Bom, já vamos daqui a pouco entra de novo. Pastor Mona recusou eu aqui. Glória a Jesus. Sumiu. Glória a Jesus. Isto. Ela colocou o endereço da nossa igreja. Você que queira conhecer a nossa igreja, atualizou o endereço. Nosso endereço é Rua Manuel Dorino, né? Simões, 144, em Rio Belfort. É a antiga Comendador Luiz de Matos, né? Mas vocês encontram que o GPS ainda está lá, Comendador Luiz de Matos, mas o endereço da nossa igreja já está atualizado ali. Rua Manuel Dorino Simões, 144, em Rio Belfort, São João de Meriti, né? Vou chamar a nossa pastora aqui, daqui a pouco eu vou falar projeto, ela também pode falar, vou ver se consigo fixar aqui o Pix da igreja aqui, não sei se ela sabe de cor. Glória a Jesus. Ai, senhor, pastora. Ô, meu pastor, perdão. Graças a Pai. Estava digitando o endereço, aí conforme foi digitando, aí entrou a solicitação e eu... foi. Glória Recusei. Boa noite, irmão, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia, né? Para glorificar, louvar o nome do nosso Senhor. Que o Senhor, irmão Paulo, você está atrasado, irmão Paulo. Não, então, eu percebi, eu estou aqui esperando aparecer para mim você entrando. Só que não apareceu para mim. Eu estou aqui aguardando, eu já ia mandar mensagem para o teu zap. Glória aí quando eu fui, falei assim, vou entrar para ver se já está ao vivo. E aí quando eu entrei, quando eu digitei Betel Gisiel, você já estava já há um tempão. Não tá, eu não estou recebendo a notificação. Aí, meu Deus, que eu demorei a entrar. Aí, glória a Jesus. Mas eis-me aqui. Glória a Deus, estamos aqui juntos. Para a glória. Você sabe o Pix de qual, pastor, do ministério? É 44. Deixa eu colocar aqui que porque eu não consigo fixar, né? Só você. 44 226. Deixa eu ver. 4 226 226 577 577 1000 ao contrário, 0001. Mais o quê? 91. 1000 ao contrário, 91. Aí como é que eu fixo? Eu clico em cima, né? Você vai pressionar e aí vai pedir para fixar. Como se fosse... Não, primeiro eu envio, né? Isso. Agora que eu vou fixar. Não estou conseguindo, não. Peraí. Foi, não. Não tá, não? Tá, não. Tá dando essa opção para mim, não. Será que Foi, botei. Coloquei. Graças a Deus. Deixa Deus te usar aí, pastor. Então, é uma mensagem simples que Deus falou no meu coração, que fala sobre... Tem o pregador de hoje, né? O irmão Geraldo já está aí na área.
Irmão Geraldo já saiu, ele falou que tá daqui a na pouco ele área, vai né? voltar. Ah, Ele deu uma saída saiu. dele, falou que daqui a pouco ele volta. Ah, então tá bom. Então, Deus falou ao meu coração sobre João 2, que fala quando Jesus transforma a água em vinho. Glória a Então, Jesus. o Senhor falou ao meu coração algumas coisas. Glória a Jesus. E eu vou ler aqui para os irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos? João 2, Amém. que diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi Glória a Deus. também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Glória. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meu Deus. Eu separei aqui alguns versículos. Irmãos, assim, quando tem algumas palavras aqui, eu pesquiso. E é interessante também que quando a gente não sabe do que se trata, a gente pesquisa também. Eu pesquisei que são talhas, né? E o que são almudes. Talhas são jarros, né, de barro, que naquela época, aqueles jarros enormes que eles colocavam água, até botavam na cabeça, botavam no ombro. Então, isso são chamados de talhas. E almudes são os litros. Então, aqui a palavra diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou seja, então foram preparados aí mais ou menos entre 1.200 a 1.800 litros da água que Jesus transformou em vinho. Então, o que o Senhor fala conosco nessa palavra? Imagina quando a gente vai para uma festa, para um casamento, pelo menos principalmente o casamento. Aqui a gente está falando de casamento, né? A gente não está falando de uma festa só, mas de um casamento, de uma boda. O principal desse casamento é o bolo. Não tem que ter bolo para noiva, bolo de casamento. Senão, nunca vi, né? Um casamento, até uma festa, seja uma festa de 15 anos, sem bolo. Sempre tem que ter um bolo. Então, Verdade. nessa época aqui, o principal era o vinho. Não podia faltar o vinho nas festas, não podia faltar o vinho. Seria uma vergonha. Tanto que quando acabou o vinho, a primeira coisa que a mãe de Jesus fez foi o quê? Não tem vinho. Chegou para Jesus e falou: não tem vinho. Então ela queria que ele fizesse alguma coisa. E quando Jesus fala: não é chegada a minha hora, o que o Senhor fala ao meu coração? Falou ao meu coração cedo. Eu acredito que vai falar ao seu coração também. Glória. Que o tempo de Jesus chegar para a tua situação, o tempo dele chegar para a minha situação vai chegar. Então não adianta a gente querer apressar o tempo, apressar aquele, ai Jesus, entra agora, Senhor, faz agora, Deus tem que ser agora. Se não for agora, calma, ele vai chegar no tempo certo. Então Maria viu que acabou o vinho
E ela falou, acabou o vinho. Por isso, quando muitas pessoas falam assim, poxa, Jesus foi meio, né, grosseiro, falou, mulher, que tenho eu contigo. Mas quando Jesus fala para ela, não é chegada a minha hora, porque tem um tempo para todas as coisas. O tempo para Jesus entrar na tua causa, e quando ele entra no tempo certo, na hora certa. Ele opera na hora certa. Ele operou nessa festa. Os noivos não foram envergonhados. Então você não vai ser envergonhado nessa causa aí que você está vivendo. Você está passando e está falando, Senhor, entra. Jesus entra. Jesus faz alguma coisa. Jesus, se eu não fizer, eu não sei o que vai ser de mim. Ele já entrou. O principal que esses noivos fizeram aqui foi convidá-lo para as bodas. Convida ele para a tua causa. Convida ele para a tua casa. Convida ele para operar aí. Convida Jesus. Entra, Jesus. Entra na minha casa. Entra nas minhas causas impossíveis. Porque só o Senhor pode fazer. E Jesus vai fazer. Só que a gente não pode esquecer, irmãos, vai ser no tempo dele. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia é um ano e um ano é um dia. Então nós temos que aguardar o tempo de Jesus, porque ele entra na hora certa e ele faz o sobrenatural acontecer. Outro ponto que eu separei aqui, que a mãe de Jesus disse, e sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O que Jesus mandar você fazer, faça. Obedecer, irmãos. Nós temos que obedecer o que o Senhor nos orienta, o que Ele fala para nós fazermos. Às vezes a gente não quer fazer algo porque a gente pensa que vai perder. A gente pensa que, não vou fazer isso não porque eu vou ser prejudicado. Quando Jesus entra na tua vida, entra nesta festa, entra na tua festa, entra na tua causa, deixa as coisas que tem que deixar para lá. Se ele falar, abandona, abandona. Sai agora, sai. Entra agora, entra. Deixa de fazer isso, deixa. Obedeça. Fazei tudo quanto ele vos disser. A obediência é que nos faz alcançar a vitória. É o que nos faz alcançar as bênçãos do Senhor. E nós temos que ser obedientes o quê? A palavra do Senhor. Deus, ele nos ensina, ele tem os mandamentos para nós seguirmos. Mas muitas vezes a gente não quer seguir, porque a gente acha que vai ser prejudicado em alguma área, em algum momento. Não tem nada que vai te prejudicar quando você obedece a Jesus. Não tem nada. Você não tem como se prejudicar quando você ouve a voz do Senhor e obedece. Quando eles obedeceram, quando Jesus disse, e disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, eles obedeceram. Então, melhor dizendo, quando Jesus disse, enchei de água essas talhas, e eles encheram. E aí aconteceu o milagre. Meu Deus. Então, se o Senhor falar, deixa de fazer isso, deixa de fazer, para com isso, que eu vou garantir a tua vitória. Preste atenção no que eu estou falando. Me obedeça. Fique com seus ouvidos atentos. Vai aonde eu quero que você vá. Fique aonde eu quero que você fique. Ouça a voz do Senhor. Obedeça ao Senhor, porque Ele é fiel. Meu Deus. E a vitória vai chegar no nome santo de Jesus. Irmãos, não tem como nós termos vitórias se nós fizermos aquilo que a gente acha que é certo. Muitas vezes a gente não quer abrir mão de algo porque acha que vai perder, vai ser prejudicado. Aonde Jesus entra, não tem ninguém prejudicado. Aonde Jesus entra, não tem ninguém que vai perder. Pelo contrário, você vai ganhar. E principalmente aqui, não teve vergonha esse casal, esse casamento. Não houve vergonha porque Jesus proveu. Ele foi o provedor desse vinho. E o melhor, olha só, quando chamaram o mestre Sala para encerrar, porque tem o irmão
que vai pregar, quando chamaram o mestre Sala, ele sentiu, ele percebeu a diferença. E normalmente eles servem o quê? Primeiro, o melhor. O primeiro tem que ser melhor, mas ele percebeu aqui que o último foi melhor. Tanto que ele diz, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Sabe o que Jesus está falando para mim, para você? Que o que você deixar ele operar, você confiar nas promessas que ele tem para a tua vida, obedecer. Aqui eu entendo que Jesus está nos chamando a atenção para obedecer. Então, o que vai acontecer depois vai ser melhor do que você está esperando antes. O que Deus vai fazer depois que você está com pressa, está preocupado, ai Senhor, faz logo isso aqui, ai Deus, abre logo essa porta de emprego, ai Senhor, faz logo alguma coisa que você está pedindo ao Senhor, que o Senhor venha ter pressa para que Jesus venha resolver, depois vai ser melhor do que se ele tivesse adiantado algo para você hoje. Quantas pessoas hoje estão frustradas? Quantas pessoas estão decepcionadas porque orou, pediu e o Senhor falou, quer agora, antes do tempo? Tá bom, vou te dar. E hoje não estão suportando o que estão vivendo. Por quê? Foi antes do tempo. Não esperou o tempo do Senhor. Não esperou o tempo de Jesus. O tempo de Jesus é perfeito, irmãos. O Senhor é perfeito em tudo que ele faz. Então, quando ele entra, ele garante a exaltação, ele garante a vitória, ele garante aqui, ó, a alegria, porque os noivos ficaram alegres, porque olha o que Jesus fez, ele triplicou isso aqui. 1.200 a 1.800 litros ele transformou em vinho. Então tinha festa, porque normalmente as festas eram longas, né? Eram coisas de 5 a 7 dias. Não é como nos dias de hoje. O casamento é uma noite só, pronto, acabou. Então tinha muita bebida para o pessoal poder se fartar, para continuar ali a festa, para continuar a comemoração. Então Jesus, ele vai garantir a vitória para você. Ele vai garantir a vitória para mim, mas nós temos que obedecer o tempo dele na nossa vida. O tempo certo que ele vai entrar, o tempo certo que ele vai operar, o tempo certo que ele está deixando, ó, o bom vinho, ele está deixando para o final. Porque o processo da nossa vida é assim, tem o começo, o meio e o fim. O começo a gente começa, vai tudo bem, chega no meio, aí a gente começa a pisar em espinhos, começa a ver algumas lutas, começa a passar pelo deserto e já pensa já em voltar, não quer mais ir adiante porque fica com medo do desconhecido, fica com medo do final ser pior ainda. Não, o final é melhor. O final é igual o povo, né? Aqueles corredores, aqueles atletas que nadam, que correm, eles chegam no final com a vitória. Então a vitória é sua, toma posse em nome de Jesus. A vitória é nossa, no nome santo de Jesus. Então o segredo é obedecer. Não faça nada que, não vou fazer isso aqui não, porque eu vou perder, isso aqui não vai dar certo, vou perder esse benefício, vou perder a família. Obedeça a Deus. Só faz aquilo que ele manda você fazer e ele vai garantir a vitória em nome de Jesus. Então é essa palavra que eu deixo para nossas vidas, que nós venhamos colocar essa palavra na tábua do nosso coração, porque o tempo dele não é o nosso tempo, irmãos. Maria que falou, ó, acabou o vinho. Eu fico conjecturando, imaginando, eu me coloco na situação. Eu fico imaginando ela lá na festa, Jesus, acabou o vinho. Tem que fazer alguma coisa. Vai, faz alguma coisa. Opa, não é chegada o tempo ainda. Então, se Jesus falou que não chegou o tempo ainda, calma o teu coração. E tem mais, irmão, sabe como a gente prova que a gente crê no Senhor? Esperando nele, confiando nele e sabendo que ele vai entrar no tempo oportuno, no tempo certo, e ele vai te garantir a vitória. Então, acalma o teu coração, aquieta-te, porque o Senhor está trabalhando aí no silêncio
que ele vai te honrar, ele vai, e o nome dele será glorificado, porque tudo que ele faz é poder alegrar nosso coração. O melhor ele tem para mim e para você nesta noite. Amém? Meus irmãos, glória a Jesus. Quem recebeu essa palavra aí? Eu recebi de Deus essa palavra aqui. Estou ligado de céus aqui com Deus. E estou recebendo de Deus essa palavra aí. Quem está recebendo essa palavra aí, glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor. O irmão Geraldo, ele saiu aqui, ele falou que vai aguardar que ele ia voltar. Não sei se ele vai voltar antes das 21 horas, mas o Senhor já está falando aqui, através da palavra dele, a palavra dele poderosa. Meus irmãos, essa palavra fala sobre, os irmãos vão ver, né, que conjecturando também, houve uma providência de Deus naquele casamento, né? Houve uma providência de Deus. E interessante o texto, né, a Bíblia Sagrada é bem clara, a pastora frisou, né, ainda não é chegada a minha hora, mas o texto ainda vai dizer algo. O Senhor fala para aquela mulher assim: o que tem eu contigo, mulher? Quando Jesus expressa a palavra que tem eu contigo, traz-nos uma conjectura que ela, como a pastora disse, né, ela estava aflita, ela estava ali, a preocupação pelo que havia acontecido, que era a falta de. Então, existem pessoas que, às vezes, diante de uma situação, né, às vezes a coisa pequena que acontece, né, eu conheço pessoas assim, sei que você conhece também pessoas que qualquer coisinha, né, uma coisa pequena, a pessoa fica toda agitada, né, fica, não sabe o que vai fazer e já se preocupa, né. Às vezes, né, acontece, às vezes, até o livramento é o ônibus que a gente costuma pegar num horário e o ônibus não vem, né, e a gente já fica preocupado, e a vida de Deus dá um livramento, nós já ficamos ansiosos, já procuramos até pedir o Uber, senão vamos chegar atrasado, e por aí vai, né? E esquecemos, né, que temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E às vezes nós queremos, né? Senhor, manda o ônibus agora, Senhor, cadê esse ônibus? Aleluia, e ficamos desesperados. E aí o Senhor vem a nós e fala: meu filho, que tem eu contigo? Aleluia, não é chegada a minha hora ainda, calma, o ônibus vai vir, né? É eu que quero trazer um pouquinho, porque é um livramento de Deus para você. Aleluia, porque tu ficou agitado, né? É algo que nós queremos, às vezes, no nosso tempo, e não vem, nós nos agitamos. E o Senhor vem a nós e fala: que tem eu contigo, filho? Aí é só porque eu não... você não alcançou aqui agora isso, você já está aí nessa inquietação, esquecendo que eu sou o dono de todas as coisas, que eu sou o dono do tempo, né? Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus está ali naquela festa, né? Aleluia, com seus discípulos, aleluia. E quando chega até ele, fala: que tenho contigo, né? Ainda não é chegada a minha hora, aleluia. Então, aquilo foi o suficiente, aleluia. E às vezes nós precisamos ouvir, né, essa palavra, aleluia, para acalmar os nossos corações. Às vezes nós precisamos ouvir, né, para verdadeiramente, aleluia, entender, aleluia, que Deus está no controle de todas as coisas. O irmão Geraldo chegou conosco aqui, já vou abrir para o nosso irmão Geraldo, porque com certeza também ele está com a palavra, aleluia, para os nossos corações, aleluia, nessa noite, aleluia. Glória. Glória a Jesus. Espera aí, deixa eu... Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Pai, Senhor de Deus. A paz do Senhor. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Glória a Jesus. Perdoe o horário. Aleluia. Deixa Deus te usar, homem de Deus. Então, meus irmãos, perdoa o horário aí quando eu entrei na live e saí. Mas como eu te mandei aquele áudio de tarde, né? Aqui em casa é muito agitado. São 3 crianças e a minha esposa está se arrumando para trabalhar, então tá correria. Eu fiz uma arrumação aqui no quarto para poder entrar nessa live aí, Ivan. Meu Deus. Para dar lugar com vocês. E aí, Varão, tudo bem? Rapaz? Paz, meu irmão. Varão, tu tá brigando aí, Varão? Pode pregar, Varão. Não. Deixa Deus te usar, homem de Deus. Tá te aguardando. Falei, opa, já tá pregando, graças a Deus, deixa ele pregar. Não. Deixa Deus te usar aí, irmão. Deixa Deus te usar. Como eu corro de pregar, irmão? Que mistério é esse? Como eu corro disso?
Eu tenho uma palavra aqui para nós nessa noite, né? Queria saudar os irmãos que estão em casa vendo essa live, esse Ministério Betel, igreja maravilhosa, onde tive o privilégio de pregar lá na congregação de vocês, porque une propósito. Oportunidade. Gesiel, calma teu coração, Varão. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá, calma. Eu vou chegar lá. Deus sabe todas as coisas. Deixa eu deixar aqui uma palavra para os irmãos, porque a hora já... Tem quanto tempo aí de 20 minutos, Varão? É 20 minutos. Amém. Atos 3. Atos capítulo 3. Em nome de Jesus. Eu já vou olhando para poder ganhar tempo. Amém? Amém. A cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, a 9ª. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Louvado seja o nome do Senhor. Milagre, calabandaraçou. Milagre na porta do templo. Milagre na porta da igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, vai dizer que agora levava alguns amigos, né? Levaram um coxo para a entrada do templo, chamada Formosa, a Porta Formosa. Diz alguns estudiosos que essa porta ela era totalmente de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. E ali os irmãos de Atos, né? Os irmãos de Atos, depois que desceu o Espírito Santo, que ficaram 120, eles ali se reuniam para poder fazer o culto. E todos os dias, alguém levava esse coxo para poder pedir esmola na porta desse templo chamada Formosa. Aleluia! Só que teve um dia, louvado seja o nome do Senhor, que Deus marcou encontro com esse homem. Ah, você não está entendendo esse mistério. Aleluia. Deus marca encontro comigo e contigo, conosco, no de repente. Porque o nosso Deus é um Deus de repente. Ele chega na hora que a gente menos espera. Aleluia! E diz o texto que esse coxo estava ali pedindo esmola para quem entrasse e para quem saísse. Quantas pessoas entraram naquele dia ali e quantas pessoas deram esmola para aquele coxo? Meu Deus. Até quando mais de repente chegou Pedro e João à hora 9ª. Diz alguns estudos que Pedro e João estavam vindo do monte. Oraram no monte a madrugada toda, a manhã toda, e em vez de ir para casa ficar com a tua família, eles foram na oração, a hora 9ª. Tem muita gente que vai para o monte e depois não quer orar. Meu Deus. Só quer orar no monte. Glória. Tem muita gente que acha que buscou Deus de manhã e de tarde não precisa buscar. É verdade. O que será que aconteceu lá no monte com Pedro e com João? Será que houve algum sinal? Houve algum milagre? Eu não sei, porque a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram às 3 horas da tarde, para a hora 9ª, eles foram, aleluia, eles foram incomodados por esse coxo. O coxo olhou para eles e pediu uma esmola. Pedro olhou para esse coxo e disse: ei,
eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Pastor, missionária, pastora, vou te fazer uma pergunta agora, em nome de Jesus. Quem tinha mais dinheiro naquele momento ali? João e Pedro ou coxo? Calabandaço. Quem tinha mais condição financeira? O coxo, que estava ali o dia todo pedindo esmola, ou Pedro e João? Aleluia. O coxo, não é? Coxo. Né? Os homens de Deus não tinham nada, mas tinham o poder do Senhor. Tinham o poder do Espírito Santo. Calabandaraçou. Eles tinham o Espírito Santo atuando dentro deles. Pedro não teve vergonha de dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu só sou cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu não tenho dinheiro para te dar uma cadeira de roda, eu não tenho dinheiro para te dar um par de amoleta, eu não tenho dinheiro para te pagar um médico, para te fazer uma cirurgia, mas eu tenho o poder do Senhor para te levantar desse chão e te fazer pular e saltar. Aleluia! Esse coxo, ele saiu de casa achando ele que seria mais um dia. Vou sair de casa e vou pedir esmola. Só que Deus preparou esse dia porque a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. E quando eu falo assim, pastor, ele era coxo desde o ventre da sua mãe, eu vou lembrar que os discípulos vão perguntar para Jesus quando vê um cego: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus responde: nem ele pecou, nem os pais pecaram. Mas isso é que é para manifestar a glória de Deus. E se está relatado na Bíblia, é para glorificar o nome do Senhor. Para se manifestar a glória de Deus. Tem muito crente com vergonha de dizer que não tem um feijão em casa, que não tem dinheiro, que não tem carro, que não tem casa. Mas Pedro não teve essa vergonha. Não tem um prata e não tem um ouro. Porque Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá? Mas quando vocês forem, vão sem alforje, vão sem cinto, tá? Vão da forma que vocês estão. E ele foi buscar o Senhor. Pedro e João foi buscar o Senhor. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro para poder apacentar as ovelhas. E João recebeu o mistério da revelação de Apocalipse. Olha que coisa interessante. Aleluia. Olha que texto maravilhoso. Olha que mistério que vem descendo do céu, rolo que vem desenrolando das profundezas lá da galáxia, que vem descendo aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra para quem está ouvindo essa live, e essa humilde palavra: não se envergonhe se você não tem carro, não se envergonhe se você mora de aluguel, não se envergonhe se a tua despensa está vazia, não se envergonhe se você anda com a mesma roupa todos os dias, não se envergonhe, mas se orgulhe porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é capaz de fazer o coxo andar, o Espírito Santo é capaz de fazer o morto ressuscitar. O Espírito Santo é capaz de fazer alguém andar sobre as águas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é terrível. Jesus disse, Atos 2, eu vou, mas vou rogar ao Pai que vos mande outro consolador. Pega essa palavra, pega esse trecho. Vou rogar ao Pai que mande outro consolador. Se ele vai rogar ao Pai para mandar outro consolador, então quem era o consolador? Jesus. Jesus era o consolador, mas vai rogar ao Pai para mandar o Espírito Santo, para ser o nosso atual consolador. Então o que nós temos que fazer? Buscar de dia e de noite. Tem muita gente que não busca mais a presença do Espírito Santo. Tem muita gente que não vai mais ao monte. Tem muita gente que não tem mais intensidade. Porque estamos vivendo, pastora, dias difíceis. Tempos difíceis. O pastor Gesiel sabe da minha luta, da minha dificuldade. Eu expus para ele, falei: Varão, eu tô assim, eu tô assado.
Eu estou dessa forma. Só que uma coisa eu aprendi, eu não posso deixar para trás o legado. Deus apostou em mim, apostou em vocês. Nós não podemos deixar de ser usado pelo Espírito Santo. Acho que nem Pedro, aleluia, sabia que ele era capaz de fazer aquele coxo andar. A revelação desceu na hora. Quando o coxo pediu esmola, ele falou: o que eu vou fazer com esse homem agora? Esse homem está aqui. Aí Deus desceu do céu: ei, manda ele levantar e andar. Mas só Pedro ouviu essa voz de Jesus. Calabanarastou. Manda ele levantar e andar. E a Bíblia diz que Pedro pegou na mão dele e ele levantou e deu um salto. Saltando com ele, se pôs em pé. Olha que coisa interessante. O homem estava coxo, estava cabisbaixo, a cabeça baixa, porque Pedro disse: olha para nós. Ele pediu esmola, mas olhou para baixo. E Pedro disse: ei, não tenho nada, não tenho prata nem ouro. Olha para nós, mas o que eu tenho, eu tenho a certeza que eu tenho. O Espírito Santo levanta e anda. Olha quem está aí, ó. Minha irmã está aí, minha irmã Francine, minha irmã está aí. Aleluia. Minha irmã está na live, minha irmã. Aleluia. Pedro disse: levanta e anda. Pegou na mão desse coxo. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Pegar na mão dos coxos. Pastora, sabe quem são os coxos? Aqueles que não têm mais força para poder entrar dentro da igreja. Sabe quem são os coxos? Aquele que não tem mais força para orar. Aqueles que não jejuam mais. Nós temos que pegar na mão deles e falar: ei, sacudir assim, ó, sacudir. Levanta e anda. E entra no templo. Aleluia. Levanta e anda. E entra no templo. Diz o texto, meus irmãos, diz o texto que quando esse coxo entra no templo, o culto que estava acontecendo lá parou o culto. Olha o que o poder de Deus faz. Parou o culto, porque as pessoas ficaram espantadas, porque diz a Bíblia, diz o texto, que esse homem era coxo desde criança. E como é que esse homem, sendo coxo desde criança, agora vai entrar e vai começar a pular, vai começar a dar glória a Deus dentro do templo? Se todo mundo que estava dentro... Olha que mistério, hein? Todo mundo que estava dentro do templo passou por ele e viu ele coxo. Meu Deus, glória. Não, eu vou revelar isso aqui. Eita. Passaram por ele e viu ele cabisbaixo, sentado coxo. E agora tá vendo ele pulando dentro da igreja. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu, hein? Meu Pai do céu, hein? Tem gente que vai ver, aleluia, gente pulando dentro da igreja, dando glória dentro da igreja. Aleluia. Tem gente, aleluia, que vai passar por alguém, vai ver cabisbaixo, mas depois vai ter que reconhecer o poder do Espírito Santo se manifestando na sua vida. Eita, Jesus. Meu Deus. Porque Deus escolheu aquele dia para eles. Meu Pastor Gesiel. Que batalha, mano. Meu Deus. Que batalha, mano. Calabandaraçou. Mas Deus é fiel, mano. Deus é fiel. Deus é fiel. Pedro e João não imaginavam que naquele dia seria um dia especial. Pedro e João não imaginavam que naquele dia o Senhor ia fazer sinais e maravilha e prodígio. O culto já estava com a sua liturgia. Só que quando o Espírito Santo começa a atuar, muda tudo. Diz o texto que Pedro vai levantar a voz, vai começar a pregar. Olha só, quem chamou Pedro para pregar? Ninguém. Mas o Espírito Santo, pastora, o poder do Espírito Santo faz as coisas mudar de lugar. Talvez o pastor daquela igreja falou: fulano vai pregar, fulano vai louvar. Só que na porta do templo está acontecendo um milagre. E ninguém está vendo. Aleluia! Na porta do templo tem coxo levantando. O Espírito Santo está atuando. Quando Pedro entra, para tudo. Ele começa a pregar. E é assim que o Espírito Santo
faz. Quando damos vazão, lugar para ele trabalhar, ele trabalha. É verdade. Aleluia. Pedro agora vai começar a pregar, vai começar a falar de tudo que Jesus fez, de como Jesus foi preso, de como eles entregaram, de como eles levaram Jesus para a cruz. Mas tudo isso era necessário. Mas essa palavra dessa noite, irmãos, que eu quero deixar aqui nessa live registrada, é que o Espírito Santo de Deus, ele está pronto para atuar em nós. Meu Deus. Amém, Jesus. Depende de mim e depende de você. Eita, forte. Pedro buscou, João orou, eles poderiam ter ido para casa. Pô, estava no monte. Depois do monte, pelo menos eu. Ó, tem alguém me chamando. Como pai do céu. Eu falei, ó, eu vou entrar pro quarto, vou orar um pouquinho ali, depois eu vou entrar na live, não me chama. Se o mundo estiver acabando aqui aí fora, você resolve. Olha aqui, até fugiu o raciocínio aqui. Era necessário, irmãos. Era necessário. Aleluia. Jesus, ele morrer na cruz pelos nossos pecados. Foi necessário. Quando Pedro e João, eles entram na porta do templo, eles não entram sozinhos. Eles entram com coxo. Eles entram com coxo. Ia entrar 2, mas entrou 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Varão, maior mistério, varão. Tá descendo do céu, varão. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu comecei aqui a live falando o milagre na porta do templo. Deus vai fazer milagre na porta da tua igreja, varão. Tu quer? Aleluia. Deus vai fazer milagre dentro da igreja. Em nome de Jesus. Ele vai atuar mais do que já atua. Meu Deus. Porque é difícil eu ter visão. Mas quando eu fui lá, eu tive a visão lá, mano. Meu Deus. Eu tive a visão. Lembra da visão? Do rapaz vindo com um carrinho, tinha um corpo dentro. Meu Deus. Varão, é um mistério. Fica com essa palavra aí, varão. Sério, meu Deus. Glória a Jesus. Meu Deus, que palavra é essa, homem de Deus? Deixa Deus te usar aí, homem de Deus. Revela esse mistério aí. Mistério, varão. Mistério. O coxo soltando e entrando dentro do templo. A Bíblia não diz que ele falava nada, ele só adorava. Tem muita gente que recebe um milagre de Deus e não vai na casa de Deus agradecer. Aí, ó, mistério. Mas esse coxo, quando ele recebe milagre, ele só quer viver o milagre. Ele começa agora a glorificar o nome do Senhor e pular e saltar. Um homem que andava carregado, um homem que precisava de alguém para poder ir para a porta do templo, agora ele vai entrar e sair a hora que ele quiser, sozinho. Porque Deus entrou na vida dele. Aleluia. Sabe o que eu entendo disso? É que Deus ele quer reger a nossa vida. Deus não quer que nós viemos depender de homem para nada, viemos depender só dele. O Espírito Santo não foi Pedro e nem foi João, foi o Espírito Santo que deu forma, que deu estrutura, que deu estabilidade para aquele homem começar a andar. E aquele homem não anda, ele pula, ele salta. Nós sabemos que quem faz fisioterapia, a pessoa que anda de cadeira de roda, que tem alguma porcentagem de começar a andar, ele vai devagar, né? Faz terapia, vai andando. Mas quando o Espírito Santo entrou nesse homem, ele saltou. Olha só, Barão. Olha que mistério. Tô falando, tá descendo. Se ele era coxo desde a infância, desde pequeno, no ventre da mãe dele, então é sinal que ele não tinha umas pernas fortes. Ele não tinha umas pernas fortalecidas. Se tu pegar uma pessoa que é cadeirante desde pequeno, você vai ver que a perna dele é fininha, é magrinha, não tem estrutura.
É atrofiada, essa palavra, pastora. Mas quando o Espírito Santo ele entra, aleluia, da estrutura. E o homem começa a pular, começa a saltar. É milagre de Deus. É o Deus que chega no de repente. É o Deus que chega, aleluia, para abalar as estruturas de Satanás. Aleluia. Aquele homem agora não vai mais depender de ninguém. É ele e Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz milagre, Jesus faz milagre. O Espírito Santo faz milagre em nossas vidas. Eu creio, Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Deus, ele é terrível. Meu Deus. Terrível. Olha, ela é bacana. Glória, ela é bacana. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meu Deus. Tem pessoas que têm a vida transformada por Jesus. Só que não dá valor. Vai lá, recebe o milagre e depois some. Jesus curou 10, mas só um voltou para agradecer. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas recebem milagre? Até Abraão, quando Deus cumpriu a promessa da palavra de dar o filho a Sara, quando Abraão ele começa a receber Isaac, ele deixa de levantar o altar para o Senhor. Diz a Bíblia que ele ficou 25 anos sem levantar o altar para o Senhor. É por isso que Deus vai pedir Isaac para ele. Porque o milagre que Deus fez na vida dele, ele deixou de servir a Deus por causa do milagre. Tem muita gente que distorce. Deus te entrega o milagre e quando você recebe o milagre, você para de ir para a igreja, você para de servir a Deus, deixa de buscar. Foi por isso que Deus pediu Isaac, ei, me dá o filho que mais tu ama, que mais tu gosta, Isaac. Vai lá para o monte e vai sacrificar ele. Calabandaraçou. Deus pediu de volta, ó, me dá de volta. Já que você não está fazendo aquilo que é para tu fazer, levantou no altar, já que é por causa do milagre, então me devolve. Mas quando ele chega lá no monte, ele entende o mistério. Ele entende. Porque quando ele vai levantar o cutelo para sacrificar o Isaac, a voz brada. Eu sei que tu me ama agora, Abraão. Eu sei que tu me ama. Tá ali o cordeiro. Tu vai sacrificar o cordeiro. Mas esse coxo, a Bíblia diz que ele entra no templo e começa a glorificar e a pular, a saltar. Enquanto Pedro está pregando a palavra, ele está glorificando a Deus por ele agora poder entrar. Se tu pegar a história e começar a estudar, você vai ver que naquele tempo os sacerdotes não permitiam que pessoas com nenhum tipo de deficiência pudessem entrar dentro do templo para adorar Deus. Isso é coisa do homem. Deus, ele aceita qualquer um. A Bíblia diz assim, ó, venha como estás. Mas o homem coloca barreira, o homem coloca empecilho, o homem coloca impedimento. Só que Deus é um Deus tão grande e tão terrível que Deus vai fazer esse milagre para esse coxo entrar lá dentro daquela sinagoga lá, daquele templo, e exaltar o nome dele, glorificar o nome dele, porque lá dentro tinha muita gente que não fazia isso. Então ele pega de fora e coloca para glorificar o nome dele dentro. Aleluia. Deus pega de fora para poder confundir quem está lá dentro, cantando, pregando, dando ordem, achando que manda, achando que pode. Quando na verdade não pode nada. Quem manda é o Espírito Santo. Fala, pastor. Glória a Jesus. Aleluia. Tá. Depois fala que não é pregador, né? Glória a Jesus. Eu falo de Jesus, mano. Então, dá pra falar até meia-noite de Jesus aí, né?
Meu pai. Mini vigília. Meu pai. Meu Deus. Varão, vou te falar um mistério de Deus aqui. Você falou que não ia poder participar, né? E eu falei com a pastora, né? Mandei um áudio para ela falando, né? Que não ia poder. Varão, eu acabei de falar com ela. Eu fui orar, sentei. Eu ouvi a voz de Deus falando. O irmão Geraldo vai participar. Quando eu olhei o meu WhatsApp, você mandou uma mensagem para mim. Por isso que eu falei, é de Deus, Terra. Vai deixar Deus te usar aí, né? E eu tinha falado para ela que não ia participar. E eu estava orando, Senhor, eu estava sentindo. Eu falo sobre os projetos sociais. Eu iniciei essa live, não falei sobre o projeto social na igreja, porque Deus, nessa noite, né, falando conosco muito forte através da palavra. 2 palavras ministradas muito fortes. Aleluia. E 2 falando sobre o milagre de Deus. Falando sobre o milagre de Deus. A transformação da água em vinho foi um milagre extraordinário da parte do Senhor. Aleluia. Foi bem explicada. Aleluia. O milagre, o tamanho, a proporção do milagre que foi. Da mesma forma, o coxo, aleluia, na porta do templo. Aleluia. De repente de Deus na vida de alguém nesta noite. Aleluia. Chegou o tempo daquele homem que estava na porta do templo. E nesta noite está chegando o tempo de Deus para a vida de alguém que está assistindo esta live. Aleluia, um milagre de Deus acontecendo. Aleluia. E nesta noite, aleluia, a presença de Deus muito forte, enquanto nosso irmão está pregando, né? Aquele que está ligado em Deus está recebendo de Deus nesta noite. Ele está recebendo de Deus porque, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que nos usa. Aleluia, é o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Aleluia. Então, em todo o tempo que essa palavra está sendo pregada, que estamos aqui, já passamos do nosso horário, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, como ele falou, né? Aleluia. É o Espírito que comanda. Nós programamos, mas a resposta vem do Senhor, né? Sempre nós falamos aqui do projeto social. Hoje Deus tomou um caminho diferente, né? Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor, porque tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Irmão Geraldo, eu queria aqui aproveitar aqui, né? Eu ia orar, mas eu sempre oro na live, mas Deus falou para deixar fazer a oração também nessa noite, pelos irmãos que aqui estão, nessa transmissão, né? Quero agradecer a você. Eu creio que o Espírito de Deus permitiu aí, né? Com toda a dificuldade aí, Deus preparou um momento para tu ministrar essa palavra, né? E eu queria que você também aproveitasse, ministrasse uma oração a favor dos irmãos. Esta live vai ser compartilhada no YouTube, vai ser compartilhada nas redes sociais, né? E você pudesse ministrar também uma oração, né? Diante dessa palavra pregada, orar por nós também nessa noite, né? Aleluia. Para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de orar, a pastora dá oportunidade. Eu tô com oportunidade. Aí, pastor. Pastor. Glória. Oportunidade. Me despedir dos irmãos. Deus te usar, pastor. Bênção. Foi bênção, irmão. Muita bênção. Deus, ele faz tudo assim, perfeito. Ele completou. Iniciamos com a palavra e o Senhor ele fechou com chave de ouro. Glórias a Deus. E quando a gente está ligado com a voz, né, de Deus, que somos canal, somos instrumentos de Deus, então está ligado na terra, está ligado no céu. Creio que cada um que prestou atenção recebeu de Deus e vai colocar em prática, porque o mais importante é a gente exercitar a palavra que a gente recebe do Senhor. Porque não adianta ser somente ouvinte. Aí eu ouvi agora, saio da live e volto a praticar as coisas que eu pratico, né? Que não agrada a Deus, deixo de ler a palavra, deixo de orar, como o irmão falou, que, né, orar de dia e noite constantemente. Muitas pessoas recebem o milagre de Deus, recebem a bênção e não voltam para agradecer. Não voltam para dar testemunho, porque o testemunho edifica a fé dos demais. E nós temos que falar das maravilhas que Deus faz na nossa vida, porque muitas pessoas precisam. E é através do nosso testemunho que elas vão experimentar e querer mais de Jesus. Porque, na verdade, irmãos, muitos de nós falamos que conhecemos Jesus, mas a gente conhece Jesus quando verdadeiramente a gente vivencia, passa a ter experiência com Jesus. Porque eu não posso falar, eu conheço Jesus da Bíblia, que ele veio, morreu por mim. Nós temos que conhecer Jesus no profundo, saber quem realmente ele é e quão poderoso ele é
E ele curou naquela época o coxo e te cura hoje. Ele cura, ele sara as tuas feridas, ele cura teu coração, ele cura a tua alma, ele cura enfermidades também. Basta nós crermos. O povo tem que ter fé. Aquele homem, ele pediu moedinhas. E o homem de Deus, usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, Deus te usa também, irmãos. Deus nos usa também. É só deixarmos, como o irmão Geraldo falou aqui, é só nós darmos liberdade para o Espírito Santo atuar e nos usar. Só que hoje em dia está muito complicado, né, pastor, né, irmão Geraldo? Está muito complicado. As pessoas estão muito preocupadas com, como é que eu posso dizer? Com a vida material, estão preocupados com o que é de vestir, comer, como é que vai ser amanhã, meu dia. Nós temos que estar preocupados com hoje. Amanhã Deus proverá, amanhã Deus vai, né, prover, porque Ele já está lá amanhã. Jesus já está amanhã lá. Então nós temos que hoje glorificar, adorar. Por isso nós estamos aqui, para adorar o Senhor em espírito e verdade. Adorar, falar das maravilhas dele, falar tudo aquilo que ele nos ensina na sua palavra e alcançar os aflitos, os necessitados, falar do amor, abraçar, fazer aquilo que ele nos chama para fazer. Porque ele conta comigo e contigo, né? Ele conta conosco. E que nós venhamos estar assim, unidos, reunidos. O irmão, ele, né, achava que não ia dar para entrar, mas Deus, ele encaixou. Ele tirou os impedimentos e trouxe aqui, e trouxe uma palavra abençoada, uma palavra que renova a nossa força, renova a nossa fé no dia de hoje. E a gente olha e fala, verdadeiramente, Deus fez, Deus faz hoje. Então, que nós possamos, né, como está subindo esse foguinho, fazer arder nosso coração, a palavra de Deus, o Espírito Santo entrar no nosso coração e fazer arder, voltarmos ao primeiro amor, irmãos. Volte ao primeiro amor. Então, assim, é essa palavra que eu deixo para os irmãos, que Deus abençoe nosso fim de noite e tenhamos uma semana abençoada. E não esqueça da palavra do Senhor, coloca na tábua do teu coração. Amém? Glória. Glória, Jesus. Aleluia. Pode orar, homem de Deus. Oi, fala. É mistério, mano. Isso aí. Eu já vou orar. Porque realmente o Senhor falou uma coisa certa. O Senhor está falando de milagre, né? Falando o primeiro milagre de Jesus na Bíblia. E Deus me deu essa palavra agora. Eu estava falando assim, o que eu vou falar, o que eu vou pregar, o que vai acontecer. Aí Deus me deu essa palavra, Atos 3. E encaixa, né? Milagres. Jesus fez, né? E milagres. Então eu creio, o pastor, quem está na live aí, eu creio que tem milagre de Deus chegando para nossas vidas. Meu Deus. Eu não sei em qual área. Eu não sei em qual área. Mas se tu ficar ligado no campo espiritual, você vai entender que nessa noite Deus falou sobre milagre. Tem milagre para chegar em nossas vidas. Receba o milagre de Deus na área que tu mais precisa, em nome de Jesus. Soberano Deus, soberano Pai. Senhor, nessa noite nós queremos te exaltar, queremos te agradecer. Do Pai, por essa oportunidade, pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Mas nós queremos entregar, Senhor, essa live em Tuas mãos. Eu quero entregar para esse ministério, Pai Betel, em Tuas mãos. Tomar a pastora, Senhor, em Tuas mãos, que auxilia, meu Pai, o pastor Gesiel, meu Pai, nessa obra que é tão árda. Muitas das vezes, Senhor, é cansativa, dá vontade de parar, dá vontade, Senhor, de desistir, Senhor, porque tamanha é a batalha, tamanha, Senhor, aleluia,
É um trabalho que dá, Senhor. Nós temos família e sabemos, meu Pai, que muitas das vezes, Senhor, em casa, meu Pai, há tribulação, mas nós temos que fazer aquilo, Pai, que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor. Por isso, Pai querido e Pai amado, nós pedimos a Tua força, Senhor, que o Senhor possa nos dar força, meu Pai, para fazer a Tua obra, Pai, para ir para a rua, meu Pai, para poder pegar na mão dos coxos e levantar, Senhor, para o Senhor fazer o milagre, Pai, porque quem faz o milagre não é o homem, Senhor da glória, quem faz o milagre, Pai, é o Espírito Santo, que o Senhor possa nos encher, meu Pai, do Teu Espírito, Pai, para onde nós colocamos a planta para os nossos pés, Senhor, que nós viemos fazer sinais e maravilhas, que nós viemos fazer o mudo, meu Pai, louvar, o surdo ouvir, o coxo andar, saltar na Tua presença, Deus. Por isso, nesse momento, Pai, nós abençoamos cada um que está participando dessa live, meu Pai, cada um, meu Pai, que faz parte dessa congregação, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, amém. Fala, terra. Glória a Jesus. Meu irmão, quero te agradecer, profeta. Tu liberou a palavra, liberou a profecia, né? Milagre de Deus acontecendo para nós. Deus liberou, através do seu lado, essa profecia para todos nós nesta noite. Ao milagre de Deus. Não sabemos a área que você está precisando do milagre, mas aleluia, foi como o Espírito Santo usou o profeta nessa noite, aleluia, liberando, né, um milagre para nossas vidas. Amém? Meu irmão, 9h20. Quero agradecer, irmão Geraldo, por essa oportunidade. Fica o convite para a próxima vez, vai participar conosco outras vezes aqui. E também as portas lá do ministério estão abertas para tu estar lá pregando lá na quarta-feira, né, ao domingo. A hora que você tiver aí uma vaga na sua agenda, porque eu sei que aí eu só prego no Congresso de Judeões, né? Aleluia. Mas a hora que tiver uma oportunidade aí, aleluia, vai dar um dado com a gente lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Sempre é bem-vindo lá na nossa humilde igreja lá. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Daqui a pouco, meu irmão, 10h30, nós vamos iniciar um propósito de oração lá no nosso grupo de oração. Lá eu vou liberar uma palavra hoje para os irmãos, antes de nós orarmos lá. 7 dias de oração forte pelos casamentos, pelas vidas aí sentimentais, nós vamos clamar forte. 10h30, você que ainda não está nesse grupo, no link, entra lá, né? O irmão Geraldo está lá, a pastora está lá, né? Outros irmãos entraram hoje. Vai ser 7 dias de clamor muito forte. 10h30 da noite, né? Eu vou entrar em oração. Hoje eu vou liberar uma palavra lá, né? E a pastora também vai deixar uma palavra lá, antes, depois nós vamos orar forte. E esses 7 dias de oração consecutivos, né? Na área dos casamentos, para Deus restaurar, para Deus blindar, para Deus repreender os espíritos aí, tenta no meio dos casais aí, né? Deus falou comigo, nós encerramos o propósito de 3 dias, e Deus mandou nós fazermos esse propósito aí de 7 dias, e eu creio que Deus, se Ele mandou é porque Ele quer dar livramento, Ele quer blindar, Ele quer restaurar, né? E é Ele que faz a obra, né? Então nós apenas vamos interceder, e você é convidado a estar conosco, a participar, ouvir as orações fortes lá, que vão ser usadas pelo Espírito Santo de Deus, e vai ser bênção. Então, até daqui a pouco, né? 10h30, nós vamos estar lá no nosso grupo de oração. Deus nos abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão Geraldo. A todos. Fique na paz. Paz, meu irmão. Bem, agora. Fique na paz.